Paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia, glória a Deus. Mas eu amanhecendo com salmos. Hoje o nosso salmo está lá em Salmos 10, versículo 14, que vai dizer assim: Tu o viste, porque atenta para o trabalho e enfado, para os tomares sob as suas mãos. E a ti o pobre se encomenda. Tu és o auxílio do órfão. O salmista aqui, ele já declara, né? Tu viste, né? A Bíblia vai dizer que os olhos do Senhor são como chamas de fogo, contemplam, né? Os bons e os maus, né? O Senhor sempre está atento à sua criação, ao mundo, à humanidade, né? E nada escapa dos seus olhos, né? Então, seria, né, egoísta da nossa parte dizer, como às vezes a gente várias vezes já disse, Deus se esqueceu de mim, Deus não tá me vendo, tô passando por isso, Deus não tá me vendo, Deus não tá fazendo nada, Deus isso, Deus aquilo. E a gente esquece, né, que quando Jesus curava, né, havia uma movimentação de um clamor. A gente lembra do Zé Bartimeu, a gente lembra dos 10 leprosos, né, que começa a clamar, a chamar a atenção de Deus para eles, né, e às vezes a gente tá passando por dificuldade, né, como diz aqui, né, enfado, né, ele diz assim, louvado seja Deus, atentas para o trabalho, enfado para os tomares sobre suas mãos, né, sobre as tuas mãos. Então, aqui a gente observa que quando era para ser curado, né, as pessoas chamavam a atenção, né, então tu viste, né, o enfado, né, tu viste o trabalho. Então, o salmista que ele declara que Deus, ele tá vendo, né, mas nós, muitas das vezes, diante das aflições que nós passamos, das lutas, das perseguições, a gente observa algo interessante, né? Que a gente tá passando pela dificuldade, pelo problema, não oramos, não clamamos, não buscamos e queremos que Deus resolva, né? Como se Deus tivesse a obrigação de ver a nossa aflição e de nos abençoar, sendo que ao menos a gente é incapaz de clamar, incapaz de orar, é capaz de interceder, é capaz de jejuar, é capaz de se levantar, se vestir pano de saco, sabe? Se humilhar, é incapaz de fazer qualquer coisa e acha que Deus tem a obrigação, né? Então aqui ele tinha essa convicção, tu viste, né? O Senhor viu, né? E ele fala assim, tu viste e atenta para o trabalho e enfado para se tornares sobre as suas mãos. A ti o pobre te encomenda, tu és o auxílio do órfão, né? Aí ele vai dizer aqui que o Senhor atenta para o pobre, né? E para o órfão, né? A Bíblia vai dizer, né? Eu consigo lembrar, né, das cartas que Paulo mandava para as igrejas para se atentar aos órfãos e às viúvas, né, das quais tinham uma condição agora que precisava de alguém para cuidar, não tinha mais, né, os pais, não tinha mais os maridos, né, para ali sustentar, para dar o sustento, e agora precisava de uma atenção da igreja, né, uma atenção das pessoas para com aquela situação. Então Deus, o cuidado de Deus pelos órfãos e pelas viúvas é um cuidado ímpar, é um cuidado diferenciado, né, então a gente precisa entender que o Senhor vê, o Senhor se atenta, né, para as nossas situações, para as nossas aflições, para aquilo que a gente está passando, para aquilo que a gente está necessitando, mas é necessário a gente pedir, é necessário a gente clamar, é necessário a gente crer, é necessário a gente buscar, é necessário a gente fazer alguma coisa. O que a gente não pode é permanecer em um lugar de paralisado e culpar às vezes Deus pelas nossas aflições, porque fazemos muito isso. Ah, tô passando por isso, mas Deus não tá vendo, porque Deus tá permitindo eu passar por isso, porque Deus permitiu eu estar nessa situação, porque Deus permitiu eu estar nisso. Alguma coisa você precisa aprender, alguma coisa você precisa melhorar, aí você precisa buscar mais, você precisa se aproximar mais de Deus, você precisa mais se atentar para a presença de Deus, você precisa se entregar ao Senhor. Então tem um propósito para as coisas que sobrevêm sobre as nossas vidas, né? Tem pessoas que perdem o pai cedo, perde o esposo, perde a esposa, né? Passa por aflições, né? Passa por dificuldades, mas atento está o Senhor para essas pessoas, né? Atento os olhos está do Senhor, mas a Bíblia diz que
há tempo determinado no Senhor para todas as coisas, né? Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de morrer, há tempo de nascer, há tempo de abraçar, deixar de se abraçar, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Então, há tempo para tudo. Estamos numa sociedade das quais a gente fala assim, por ser crente, acha que a gente está isento de passar por alguma coisa. Mas aqui o Senhor está atento, né, para o enfado do trabalho, para as órfãos, para a viúva, para aquele que está necessitado, para o pobre. O Senhor está com os olhos atentos. E o salmista, ele tinha essa convicção, né? Mas não é somente ter essa ciência, mas não fazer nada. Não buscar, não orar, não clamar, não se entregar, não se envolver com o Senhor, não estar perto do Senhor, não congregar, não fazer a vontade de Deus. Então, queridos, atento está o Senhor para a sua aflição. Mas não faça disso aí um comodismo. Eu sou uma pessoa aflita, eu sou uma pessoa porque eu sou isso, aquilo, e ficar nesse estado, nessa situação a vida toda e nada muda na sua vida. Mas se levante, clame, o Senhor está vindo, o Senhor está vendo, o Senhor se levanta em meu favor, o Senhor se levanta em minha situação, o Senhor peleja por mim, guerreia por mim, sabe? É se levantar e se mover diante daquela sentença que foi dada, diante daquela situação da qual você está vivendo, e não se acostumar e não se acomodar com isso, não. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Guarde essa palavra no seu coração. Amém? Fica com Deus.